Reforço de peso para o técnico Pedro Emanuel. Pedro Emanuel chegou chegando e prometendo. Qual foi a promessa dele? Teremos ou não reforços nesta janela? Vasco joga quinta-feira. Qual será o time que entra em campo? Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui. Temos aí, talvez, a principal grande novidade, que é o retorno do atacante colombiano Andrés Gomes. Ele que estava servindo, a seleção colombiana, reintegrou ao grupo. Nessa terça-feira está de volta ao elenco Cruz Maltino e novamente reintegrado ao grupo do nosso Vascão. Sem dúvida, cara, não tenho dúvidas, Andrés Gomes será um grande reforço para o Vasco para o restante dessa temporada. Muito bom para o Pedro Emanuel contar com o Andrés Gomes, tá? E é o tipo de jogador que o técnico com toda certeza vai gostar muito. É um reforço de peso que o Vasco da Gama está ganhando, tá? Para essa partida da próxima quinta-feira contra o Vitória da Bahia. Vamos ver como será a preparação. O Vasco tem agora apenas mais um dia de treino, que é amanhã, e logo após o treino que ocorre pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa, o elenco Cruz Maltino viaja então para Salvador para ter essa decisão pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. É reforço de peso para o técnico Pedro Emanuel. Infelizmente teve poucas oportunidades, amigo torcedor Cruz Maltino, na Copa do Mundo, e agora terá esse retorno tão esperado ao nosso Vascão. O técnico português, hein? Goste ou não, e eu tenho minhas restrições à contratação, nos resta, claro, apoiar. Ele chegou firme nas declarações, chegou prometendo ao Vasco que vai recolocar o Vasco no seu devido lugar, entende e sabe da grandeza do Vasco, agora é aguardar. Primeiro duelo dele, o primeiro desafio dele, já é quinta-feira contra o Vitória. Claro, muito pouco tempo de trabalho, desembarcou no Brasil na sexta-noite, sábado observou a movimentação, ontem um primeiro contato realmente com os jogadores, hoje, amanhã, é muito pouco para se cobrar um time com a cara. Claro que não, isso vai demandar tempo. O problema é que o Vasco não pode ter tanto tempo assim. O jogo com o Vitória é super importante, o Vitória fez algumas contratações, o Jair Ventura tem feito um bom trabalho, Jair conhece muito bem o time do Vitória, está recuperando a equipe para afastar de zona de rebaixamento, distanciar de qualquer tipo de problema. Então, assim, se a gente olhar o Vasco hoje, não entra como favorito, esquece camisa, gente. O Vasco não é o time pesado diante do Vitória, mas pode entregar muito mais. E vai caber ao Pedro Emanuel exatamente essa cobrança. E ele demonstrou isso ontem na entrevista de apresentação, na coletiva dele. Foi muito incisivo, muito duro, um estilão português, para quem não está acostumado parece até grosseria, mas não. Algumas perguntas, aliás, foram feitas para ele, perguntas que não eram direcionadas a ele, sim para a diretoria, para quem contrata, mas não é o caso. Então, assim, ele opinou, trouxe palavras duras, mas disse: conhece a grandeza do Vasco, tem que recolocar o time no seu tamanho, no seu lugar, e é isso. E é isso que nós temos que apoiar, Eu tenho visto alguns vascaínos ironizando, fazendo post contrário. Eu já fiz a minha crítica, agora não vou viver criticando. Eu acho que isso aí é de uma burrice sem tamanho. Você insistir na crítica ou torcer para dar errado, para dizer, tá vendo, eu tinha razão. Eu não quero ter razão. Eu quero chegar daqui a 2, 3 meses e falar assim, cara, estava errado, me surpreendeu o Pedro Emanuel fazendo um grande trabalho no Vasco. Eu não quero que ele se dê mal para dizer, tá vendo? Eu falei há 3 meses, eu avisei no vídeo. Não quero. Eu acho que o torcedor de verdade não quer isso. Você fazer a crítica, ponderar na contratação, como eu ponderei, tem mais derrotas do que vitórias, é um treinador com uma experiência pequena, Vasco é o maior clube que ele vai trabalhar, isso tudo é do jogo. É uma crítica que eu não vejo como destrutiva, e sim para trazer o debate. Agora, eu tenho visto pessoas que estão ali, martelando para dar errado, para perder contra o Vitória, para ser eliminado contra o Independente Medellín, para ser eliminado para o Fluminense. Eu estou vendo isso acontecer. Eu sei que nem tudo são flores. O meu estúdio aqui hoje, o meu ambiente natural, não remete ao que é o Vasco da Gama. Mas numa boa, torcedor. Você vai torcer contra? Vai torcer para dar... Não vai, Não vai.
Acho que o verdadeiro torcedor vai quinta-feira acompanhar o jogo do Vasco. Eu não faço essa transmissão porque eu não estou aqui nos Estados Unidos, mas contra o Independente Medellín, dia 23, estou junto, aliás, dia 22, né? Estamos juntos nesse jogo de ida, 22 e 29. Mas assim, não dá para torcer contra. Definitivamente não dá, senão você não é vascaíno. O cara que torce contra o Vasco, para mim ele não é vascaíno. Essa é a minha avaliação, essa é a minha visão. Eu acho que o cara que quer torcer, ele vai torcer a favor. Se der errado, vai reclamar. Se der certo, vai elogiar. Não cai o braço não, tá, torcedor? E aí qual é o time que entra em campo? Essa é uma grande incógnita, mas não é o time do ideal dele. Andrés Gomes vai jogar? Vai ter férias? Não vai jogar? Enfim, tem umas coisas que ficam meio por aí. Mas vamos lá, um esboço. Léo Jardim, Paulo Henrique está totalmente recuperado. Cuesta, com novo cabelo. Vê se esse cabelo dá forças para ele, hein? Robert Renan e Cuiabano. Né? O Cuiabano é um titular, ele veio para ser titular. Meio campo com Barros, Thiago Mendes e Rojas. Na frente, Inestrosa, Spinelli e Nuno. Vai ser esse o time? Ah não, vai ter o Brenner na frente. Os desafios do Pedro Emanuel passam pelo seguinte. Primeiro desafio do Pedro Emanuel, recuperar jogadores que estão em baixa, mas muito em baixa no Vasco da Gama. Brenner, Inestrosa. Segundo desafio do Pedro Emanuel, dar consistência defensiva ao Vasco da Gama. O Vasco leva gol praticamente em todos os jogos que entra em campo. Outro ponto, que está atrelado ao segundo. Quando você dá consistência defensiva, você está agrupando o teu time. O Vasco é muito espaçado. O Vasco precisa estar mais próximo. As linhas precisam estar mais próximas. Que o Vasco tenha, ponto 4, jogadas ensaiadas. Eu não aguento ver mais o Vasco jogar sem uma mísera jogada ensaiada. Eu acho pobre. Foi pobre com o Diniz, foi pobre com o Renato Gaúcho nesse sentido. Tinha uma jogadinha no córner e mais nada. Que o Pedro Emanuel consiga dar essa cara ao Vasco da Gama, uma cara de time, que dê prazer em assistir. Porra, legal, se perdeu, ganhou, empatou, isso vai ser do jogo. Mas tem que ter prazer em assistir o Vasco da Gama. E esse prazer o torcedor tem perdido nos últimos tempos. Mas, de novo, não vamos torcer contra. Ou você vai torcer contra? Tenho certeza que não, né? Bom, Pedrinho ontem reassumiu a SAF. Admar Lopes foi muito duro, incisivo, direto e reto. Vai estar no mercado, mas não vai fazer nenhuma grande contratação. A gente olha o rival mirando Thiago Almada, o Fluminense trazendo Hulk e Thiago Silva. A gente não vai trazer nesse momento. Pode ser que daqui a um mês a janela vai abrir realmente dia 22. Agora é uma janela de exceção, tá? De 9 até dia 17, até sexta-feira. Mas 22 abre geral e vai até 3 de setembro. Nesse período, o Vasco precisa trazer ali uns 2 ou 3 titulares bons. Não vão ser, acho eu, grandes jogadores, aqueles jogadores de parar o aeroporto. Não vai ser. Mas não pode ser o Lloyd Augusto que está voltando. Aliás, o Lloyd Augusto deve ser vendido. Mas, enfim, mas não pode ser esse nível de contratação. Garré, Maxime, a gente não aguenta mais. O torcedor está de saco cheio, não aguenta mais, não dá mais para fazer assim. E principalmente com a venda sendo concretizada, porque o processo está acelerando, o recurso precisa entrar, dá para olhar melhores opções, né? Que a gente tenha mais bom gosto e dê sorte também, porque às vezes você contrata um jogador e ele não performa, não dá certo no clube e a culpa não é de quem contratou. Fala galera, hoje tem mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o seu like e compartilha. Já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique por favor no botão para recomendar o nosso vídeo para mais vascaínos. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação, hein? Valeu galera, forte abraço, fui!